pessoas possam conhecer um campo missionário, para que possam conhecer outras realidades, para que possam conhecer realidades de outras igrejas, e para que possa abençoar essas igrejas. Então, nós estamos aprendendo durante esses projetos que quando nós vamos, quem ganha não é a igreja que nos recebeu, quem ganha somos nós, porque o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que mais abençoado é dar do que receber. Então nós vamos, nós ofertamos, nós abençoamos e nós voltamos com algumas viroses, mas abençoados. Amém? Abençoados, abençoados. Então fica aí o desafio para você. Talvez nas próximas férias, se tiver, nós lançarmos aqui uma viagem, tire um tempo das suas férias para que você possa ir num campo e dedicar uma parte do seu tempo a um projeto missionário e conhecer novos campos. E isso é muito importante e isso agrada, isso com certeza agrada o coração de Deus. Enquanto vocês estão indo, proclamem o Evangelho e façam discípulos de Cristo Jesus. É isso que faz sentido. Então eu gostaria de só enfatizar isso para os irmãos, para que a gente possa compreender algumas coisas que algumas vezes é um tanto de vai se distorcendo com o passar do tempo. Então eu sinto vergonha de igrejas que dão R$100 para missões e fala que está ofertando para missões. Você não está ofertando para missões, você está dando esmola para missões, tá? Então eu gostaria de colocar o pingo nos is, plagiando o programa, né? Porque o da coisa é horrível. Então olhe só, nós estamos voltando de férias, nossa igreja de férias, e domingo que vem nós voltamos com o CBCM, domingo de manhã. E a matéria aqui do nosso templo, aqui, do nosso salão de cultos, será Os Três Inimigos do Homem, o Mundo, a Carne e o Diabo, baseado no livro do Dr. Russell Shedd. O professor será o pastor Helder, tá bom? As mulheres continuarão com o estudo do livro Contentamento, os jovens continuarão com a exposição de Efésios, e os adolescentes parece que estão com o panorama do Antigo Testamento, se não me falha a memória, tá bom? O resto será avisado. E próximo domingo, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui. Os irmãos estão voltando aos poucos. Esses outros domingos nós ficamos desfalcados. Houve um domingo aqui que o irmão Hernandes chegou na igreja, né, Hernandes? E ficou assustado porque tinha pouca gente. Aí ele falou assim, o povo foi arrebatado, porque o pastor falou no domingo passado foi arrebatado. Eu estava, e ele falou para mim a seguinte frase, preste atenção. Ele disse, aí quando eu vi que o pastor Sandro estava, eu disse, não foram arrebatados. Detalhe, eu estava do lado dele. Você entendeu? Você entendeu? Lá na terra do meu pai, em Caratinga, diz que um pingo é letra. Né? Quando ele viu que o pastor Sandro estava, ele relaxou. Eu não sei se vocês entenderam o aviso do Ivan, mas sexta-feira os jovens vão sair daqui 8 horas da noite. Tá bom? E tem vaga para o acampamento. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 2. Vamos voltar a estudar Tiago. Nós vamos voltar a lidar com o livro de Tiago, e eu gostaria de lidar com o texto do capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. 14 a 26. Domingo que vem nós vamos lidar com o texto do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, e nós vamos continuar nossa caminhada. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. A palavra de Deus diz o seguinte, eu leio na NVI, Nova Versão Internacional. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiver necessidade de roupa, de alimentos, e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se e satisfaça-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim, também a fé por si, se não for acompanhada de obras, está morta. Alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras.
Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você, porém, você pode ver que tanto a fé como as obras estão atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e lhe fez sair de outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz através da leitura da tua palavra. Fale aos nossos corações com essa porção da tua palavra, que isso continue fazendo sentido e indique o caminho do Senhor ao coração de cada um de nós nessa noite. Se porventura alguém aqui nessa noite está afastado do Senhor, que a tua palavra o traga de volta ao rebanho do Senhor. Se por acaso alguém está desanimado na fé, que a tua palavra, somente a tua palavra, o anime e ele possa entender que o nosso caminho, a nossa jornada está em Cristo Jesus e nada mais. Pedimos por isso e queremos lembrar nessa noite da família do irmão Cláudio, a irmã Marisa. Obrigado pela recuperação do irmão Cláudio, louvado seja o teu nome por isso. E colocamos ele diante do Senhor, no altar do Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado do seu servo nesse momento tão difícil de enfermidade. Queremos lembrar também em oração de toda a família do irmão João Virgílio. O Senhor chamou a tua serva ao trono de graça, ao céu, às mansões celestiais, e nós louvamos porque a tua serva serviu ao Senhor, e o nosso coração fica em paz nesse momento. Mas nós pedimos que o Senhor console o coração de todos aqueles que estão ali naquele momento, naquele velório, derramando graça e misericórdia sobre cada um. E aqueles que já têm a esperança em Cristo Jesus, que se sintam consolados, confortados pelo teu Espírito. E aqueles que ainda não têm esperança em Jesus, que eles atentem para esse momento e tomem a decisão em Cristo Jesus. É para a glória do Senhor que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele nos diz a identidade do autor da carta a Tiago, as 12 tribos dispersas, aqueles irmãos que foram dispersos. Esse Tiago que escreve esse texto é o Tiago, irmão de Jesus. Marcos vai dizer quem são os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus. E esse Tiago, ele não é o apóstolo. E no ministério de Jesus ele não tinha se convertido. Ele vai se converter ali por volta da morte e ressurreição, por volta perto da morte de Cristo Jesus. E tanto é que lá no Pentecoste ele já é tido como um dos líderes da igreja cristã. E ele vai basicamente corrigir dois problemas. O primeiro problema tem a ver com o sofrimento. Aquele povo estava sofrendo. Aquele povo estava sofrendo a perseguição. Aquele povo, por se posicionar em Cristo Jesus, deixaram de ter alguns privilégios. E Tiago vai escrever a carta a Tiago para consolar essas pessoas e para tentar colocar essas pessoas no caminho, para que elas possam ter discernimento. E o capítulo 2, a partir do verso 14, eu não quero entrar na discussão teológica do texto, se ele está falando que é salvo por obras e não por fé. Porque isso está muito claro para todos nós. Nós temos a calma e a tranquilidade no coração de que nós fomos justificados pela fé, e isso não vem de nós, é dom de quem? De Deus. Então está muito claro para nós.
Então, eu não quero me deter nesse texto na questão da briga teológica que há nesse texto, de que alguns colocam que Tiago está discordando de Paulo. E Tiago não está discordando de Paulo. Tiago simplesmente está completando Paulo. Então, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas. E você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista e não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria num homem que se diz ser um excelente piloto, mas não consegue estacionar um carro numa garagem? Você acreditaria em alguém que diz que é expert em matemática, mas não sabe quanto que é 8 vezes 8? Tiago diz basicamente a mesma coisa. Que é impossível uma pessoa dizer que tem fé se não apresenta as obras. Tiago, ele não está desassociando uma coisa da outra. Tanto é que o último versículo do bloco que nós lemos, ele disse assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também o quê? A fé sem obras é morta. Então, o que ele está dizendo é que não tem como alguém dizer que é eletricista e não consegue trocar uma lâmpada. Isso é impossível. E aqui, alguns daqueles irmãos, influenciados pela cultura que os cercavam, eles estavam começando a discutir na igreja, nos grupos de WhatsApp, sei lá onde que era, de que era possível crer no Senhor Jesus, ser nascido de novo e não ter tido nenhum tipo de mudança. Então, eles estavam advogando no meio daquelas pessoas das igrejas que era possível ter uma fé só cognitiva, a ponto de, no verso 19, Tiago dizer o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Tiago chega ao ponto de dizer o seguinte: a forma como vocês estão levando a vida cristã, o diabo leva melhor. Até o diabo crê. Você que está envolvido em área de ensino, quando nós aprendemos a dar uma aula, o professor nos ensinou a fazer um plano de aula. E nesse plano de aula, nós precisamos colocar o objetivo geral. E depois do objetivo geral, nós precisamos colocar o objetivo cognitivo, afetivo e comportamental. Então, todo professor, depois de uma aula, ele precisa ter o objetivo. Quais são os objetivos? Eu quero que os meus alunos saibam, sintam e façam. Então, se você fez pedagogia, magistério ou gosta de ensino, você passou por esse mapa. Os alunos precisam saber, sentir e fazer. O que o texto está nos dizendo é que alguns crentes ali, eles sabiam e sentiam. Mas qual era o problema? Eles não faziam. E ele diz que, inclusive, Satanás, ele sabe e sente, mas ele não pratica. Ele está dizendo que o demônio até se emociona na presença de Deus. Ele treme. Ele tem manifestações de emoção. Mas os demônios, eles... Uma vez eu era criança, eu perguntei para o meu pastor: pastor, e se o diabo aceitar Jesus, ele tem salvação? Meu pastor disse: não tem salvação. Mas ele não me explicou o porquê. Depois eu fui aprender o porquê que o diabo não tem salvação. O diabo estava no céu, na glória, e ele quis lá ter uma competição com Deus, e ele não queria ser igual a Deus, ele queria ser maior que Deus. E há muito tempo que tem gente que está em ambiente bom e faz de tudo para estragar o ambiente.
Satanás estava no paraíso. Ele tinha tudo do bom e do melhor. E o que ele faz? Ele estraga com a boa vida que ele tinha. Então tem gente que parece que enquanto ele não estragar com aquilo que ele está inserido, ele não fica contente. Isso é em famílias, em empresa, em amizades, em contextos eclesiásticos. Isso não é novo, isso faz tempo. E aí Satanás não tinha um mal dentro dele. Mas ele se deixou levar por um desejo ilícito, a ponto de ele não ter mais retorno. E é engraçado como que há muito tempo o sindicato movimenta lugares. Porque a Bíblia diz que não foi só o capeta, foi 1/3 dos seus anjos. Perceba que tem gente que ele não está contente no paraíso. E não só não está contente no paraíso, mas ele consegue angariar pessoas. Isso não é novo, então não se assuste. Isso não é novo. E o texto sagrado diz que Satanás, ele sabe, e algumas pessoas dizem que Satanás é o maior teólogo que existiu, ele conhece todas as ações. Tanto é que ele sabe que para ele não tem cura, para ele não tem salvação. Então, se ele não tem salvação, ele é mais ou menos como aquela mulher que faz um voto com Deus para emagrecer. Aí ela não consegue emagrecer. Aí ela muda a oração dela. Qual é a oração dela? Deus, já que eu não emagreço, que as minhas amigas engordem. Então, irmãs, eu sei o que é isso. Semana passada eu encontrei um amigo que eu não encontrava há muito tempo, assim, rápido. E ele mandou uma mensagem e falou assim: cara, como você está gordo. Amigão do peito. Imagina você, mulher, tiver uma amiga assim. O que eu estava falando? Então, Satanás sabe. Ele sabe que ele não tem cura. Ele não tem salvação. Então, se ele sabe que ele não tem salvação, vale lembrar uma mensagem que eu preguei aqui há 7 anos atrás, que a Lília, filha do Hernandes, lembra até hoje. Se Satanás não pode roubar a tua salvação, ele vai roubar a tua comunhão com Deus. Estão entendendo? Se ele não pode tirar a salvação que Cristo te deu, que Deus te deu em Cristo Jesus, ele vai fazer de tudo para roubar a tua comunhão com Deus. Claro? Satanás sabe quais são as bênçãos incondicionais. E ele sabe quais são as condicionais. E ele sabe que a salvação em Cristo Jesus, que Cristo te deu, ela é incondicional. Porque ela não depende de nós, ela é uma obra de Cristo na cruz. Mas ele sabe que a santificação e a comunhão com o Senhor é um processo. E alguns desses aspectos, grande parte desses aspectos depende de nós. E para isso ele vai fazer de tudo para roubar a tua comunhão com o Senhor. Escreva o que eu estou dizendo. Eis que vos digo, receba. Você está entendendo? Claro. Vai fazer de tudo. De tudo. Ele vai mover céus e terra. Grandes assaltos no Brasil, que foram feitos no Brasil e no exterior. Os ladrões, eles bolaram o assalto. E foram espetaculares na elaboração do assalto. Diga-se de passagem, o assalto do Banco Central em Fortaleza. Mas você sabe qual foi o problema desses ladrões? Que depois do assalto, eles arrumaram confusão na partilha. E aí eles não estavam mais contentes. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a deixar rastros. E foram deixando rastros. E na medida que eles foram deixando rastros, as investigações foram avançando. E a ponto de que um estava descontente com o outro, um começou a entregar o outro. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos com uma bolada na mão da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor começa a repartir, a gente começa
criar situações que não são lícitas diante do Senhor. Portanto, o texto está dizendo, o texto começa, vamos para o texto agora, o texto começa no verso 14, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem? Agora, Tiago vai discorrer todo o texto para responder essa pergunta. Todo o texto tem a ver com essa pergunta. Tiago inicia esse parágrafo com essa pergunta retórica, da qual ele vai começar a responder com 5 maneiras de transmitir esse ensino. A primeira delas tem a ver com a indiferença da nossa fé diante da necessidade do outro. Ele diz que a nossa fé, ela gera ação. Qual é alguns problemas com algumas religiões? Algumas religiões acham que se você for para um mosteiro e ficar afastado da civilização, você vai se tornar mais santo. E isso não trouxe santidade. Algumas religiões dizem que se você flagelar o seu corpo, você vai se tornar mais santo. A religião de Cristo Jesus não é a religião do isolamento e do flagelo. A religião de Cristo Jesus é a religião que aqueles que creem agora, eles deixam de ser, preste atenção que isso é importante, eles deixam de ser egoístas. Agora, o prazer deles está em repartir. Eu não estou dizendo coisas financeiras, por favor, porque a nossa mente capitalista, quando a gente fala em repartir, a gente pensa em dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Dinheiro é um detalhe. Não é isso que eu estou dizendo. Tiago, ele vai colocar 5 razões para responder a essa pergunta do verso 14. E a primeira delas é que o Evangelho de Cristo Jesus, ele quebra o nosso egoísmo. Olha o que ele fala, verso 15. Ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiver necessidade de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aquece, alimente, está satisfeito, sem por ele enganar, do que adianta? Ele está dizendo, se alguém chegar até você e disser que tem uma necessidade, e você orar para essa pessoa assim, e falar assim, vou orar por você. Vai em paz que eu vou orar por você. O que Tiago está dizendo, o que adianta você falar que tem fé em Jesus Cristo? Porque a fé em Jesus Cristo, ela atende o necessitado. Amém? Amém, irmãos? Pastor, mas isso eu precisei lidar na minha vida. Eu precisei lidar com o Senhor na minha vida. Nisso que eu vou dizer aqui agora. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, eu não vou fazer nada porque a pessoa não merece. Então, uma vez eu falei isso para um amigo meu. Uma vez alguém disse assim para mim, em tal bairro tem um pastor que está sem igreja, e ele está precisando de uma compra, essas coisas. Vai lá abençoar ele. E aí, peguei aqui na igreja, sexta, as coisas. Cheguei lá, 10h30 da manhã. Bati na porta. E aí, demorou as pessoas a saírem. Daqui a pouco saíram as crianças. Daqui a pouco saiu o pastor com a cara toda amassada. Daqui a pouco sai a mulher do pastor, cabelo todo. Lembra do Ravengar? Irmãos, aquele me deu um desânimo. Porque justo naquele dia eu tinha acordado muito cedo, eu tinha feito um monte de coisa de manhã. E aquele me deu um desânimo, e dentro de mim, assim, eu fiquei assim, como que pode alguém que é pastor, passando necessidade, 10h30 da manhã, dormindo em casa? E aquilo foi me dando uma raiva, irmãos. E assim, o meu eu carnal, começou a pensar dentro de mim assim, esse cara merece mesmo passar necessidade. Como é que pode um pai de família acordar 10h30 da manhã com a família morando onde está morando desse jeito?
E aí as crianças começaram a chegar perto de mim, abraçar a minha perna, e eles viram, criança não tem interesse, né? Você viu aqui, né, querendo ser pastor. E as crianças viram um pacote de bolacha. E quando eles viram o pacote de bolacha, eles foram pegando o pacote de bolacha, e foram abrindo ali, foram comendo. Mas foram comendo com uma vontade, irmãos. E as crianças comendo aquele pacote de bolacha com uma vontade, aquilo foi me quebrando. Aquilo foi me colocando no meu devido lugar. E aí, esse amigo falou para mim assim, Jefferson, se você for ver quem merece, para quem que você vai dar? Porque ninguém merece. Ninguém merece. Se a gente for medir na nossa régua, ninguém merece. O que a tua mão direita faz, a tua esquerda? Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Eu sei que aquele pseudo-pastor é um pseudo-pastor. Mas na minha consciência, depois que eu saí de lá, é que culpa aquelas crianças têm de ser filha daquele pastor? Qual a culpa que eles têm? E agora eles vão passar fome, porque o pai vive por evangelho. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu precisei lidar com isso no meu coração. Eu precisei lidar com isso no meu coração. Eu ainda não sei lidar com isso. Confesso que não sei lidar com isso. Porque eu ainda sou daqueles que eu valorizo muito quem não se acomoda. Eu valorizo muito o proativo. Agrada muito o meu coração quem gosta de trabalhar. Isso chama muita atenção minha. Mas Tiago está dizendo aqui que pode ser que existem pessoas com necessidade de cesta básica. Mas pode ser também que existem pessoas dentro dos grandes condomínios de Jacareí ricas, que não têm necessidade de cesta básica, mas têm necessidade de outras coisas. E nós precisamos olhar para essas pessoas também, amém? Amém, irmãos? E a gente acha que grande parte daquilo que a gente pode abençoar as pessoas está ligado ao ministério pastoral, e não está. Grande parte dos problemas que eu ouço no dia a dia, nós resolvemos esse problema com um abraço e uma oração juntos. Amém? Então eu gostaria de incentivar você nos pequenos grupos, nas coinonias, a continuar cuidando dos seus irmãos. Porque talvez lá não tem gente que falte cesta básica na casa dele. Mas talvez tem gente que falte abraço, ouvido, exortação, palavra de esperança, repreensão. Então, quando nós vemos isso, nós não podemos, porque a fé nos torna pessoas proativas, irmãos, amém? Desculpa a minha lerdeza e a voz. A fé nos torna pessoas proativas. A fé em Cristo Jesus em nós não nos faz ser mais egoístas. Olha o que fala 1 Timóteo 5,9, se você puder abrir em 1 Timóteo 5,9. Eu quero ler a partir do 1 lá, por favor, não só o 5,9, vamos partir de 5, versículo 1. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como ele se fosse seu pai, trate os jovens como irmão, as mulheres idosas como se fosse sua mãe e as moças, a irmã com toda a pureza. Trate adequadamente quem na igreja? Quem? As vezes. Irmãs, eu não sei se você sabe, mas é a primeira vez de um texto no Novo Testamento que os gregos e os judeus precisam lidar com uma religião que manda cuidar das viúvas. A exortação nesse texto é para que os filhos cuidem das mães, as que são viúvas. Mas se por acaso, numa família, essa viúva que teve um bom testemunho na fé, não tem filhos, a igreja cuida dela.
se você for continuar lendo o texto. A fé cristã nos torna pessoas que querem repartir, porque o Evangelho de Jesus tem a ver com repartir. Então, a primeira manifestação prática aqui no livro de Tiago, de uma fé que é acompanhada por obras, é que nós não vivemos indiferentes às necessidades dos nossos irmãos. E você que tem sido abençoado, que tem uma necessidade e foi abençoado, tenha humildade para agradecer. Tenha humildade para chegar nas pessoas e agradecer aquilo que pessoas têm feito por vocês, por você. Tenha humildade de não fazer propaganda, mas entre você e Deus, dobrar o joelho no seu quarto e agradecer, porque Deus moveu um coração para atender a sua necessidade. Amém? Amém, irmãos? Amém? Eu pude ver isso aqui sexta-feira passada, numa cidade chamada São João do Manhuaçu. Meu carro quebrou na viagem missionária. E nós passamos por Manhuaçu e São João do Manhuaçu, e eu fiquei num posto de gasolina, tentando uma carona para vir embora, para botar meu carro num caminhão para vir embora. Porque o conserto do meu carro na cidade de Manhuaçu ficava muito caro, e eu não tinha garantias de que ia ficar bom. Então o irmão aqui de Jacareí me aconselhou e disse assim: pastor, pega teu carro, bota no caminhão e vem embora. E o Maésio e o pastor Palmeirindo me deixaram num posto de gasolina nessa cidade. E nessa cidade eu comecei a tentar fazer algumas amizades, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar ali. Então normalmente quando você chega nesses lugares você tem que começar a fazer amizade. E algumas pessoas sentavam e a gente começava a contar história, conversar. E depois que eu cheguei aqui em Jacareí, 3 pessoas me ligaram. Um gaúcho de São Leopoldo, motorista da Spolier 77, que quando eu cheguei ele me ofereceu 2 cobertores. 2 cobertores. São João do Manhuaçu, de quinta para sexta, fez 3 graus de madrugada. E com o meu carro quebrado, esse motorista da Spolier 77, gaúcho barbudo, ele disse: Paulista, teu carro não pode ficar no sereno, porque a lata do teu carro é baixa. É uma Ferrari que eu tenho. A lata do teu carro é baixa e de madrugada o sereno vai esfriar muito o carro e vai fazer muito frio dentro do teu carro, Paulista. Vamos pegar teu carro e vamos arrastar para lá, Paulista. E aí ele me ajudou, chamou outras pessoas, empurrou meu carro e colocou debaixo da cobertura do posto e disse assim para o dono do posto: o Paulista vai ficar aqui até amanhã, e amanhã cedo, 6 horas da manhã, eu venho aqui para tirar o carro com ele. Pode ser? O cara falou: pode ser. Quando deu mais ou menos 2h30 da manhã, o guarda do posto bate no vidro do carro. Eu falei: já vem esse miserável querendo que eu saia daqui. Ele bateu no vidro do meu carro e falou: pastor, que ele já sabia que eu era pastor, que com a língua do povo ninguém pode. Eu tinha falado para um, já falaram para todo mundo. Ele bateu no vidro do meu carro e falou: pastor, estou com um cafezinho quente aqui, tem um pastelzinho frito aqui agora, quer comer? Saí do carro, comi o pastel, ficamos proseando ali, mais ou menos até 4 horas da manhã. Falei: agora eu vou dormir. E o gaúcho tinha me prometido que 6 horas da manhã ele ia pegar o rádio PX do caminhão dele, ia fazer contato com o cegonheiro, que ele ia arrumar uma carona para mim. Eu acordei por volta de 6h30, cheguei no caminhão dele, já tinha ido para a fazenda do dono de posto de gasolina fazer uma costela e não me chamou. Gaúcho de São Leopoldo. Mas depois eu descobri que ele deixou um recado com um dos frentistas. E um dos frentistas, e ele tinha deixado R$15 com um dos frentistas para pagar meu café da manhã. R$15. E aí, deu tempo, eu peguei amizade com um mendigo. E esse mendigo, ele passava pneu pretinho na roda dos caminhões para ganhar um dinheiro. E era por volta de R$5 por caminhão. Para pegar amizade, eu comecei a passar pretinho na roda dos caminhões com ele, conversando. Porque eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar ali, eu precisava arrumar amizade com o dono do posto, com os bandidos. Eu tinha que ter amizade. E aí nós começamos a passando pneu pretinho em 3 caminhões,
E ele falou para mim assim, eu já morei em Jacareí. Eu tenho a foto dele no meu celular, depois eu coloco para vocês aqui, outro dia eu coloco. E aí eu falei, eu vou almoçar. Ele falou, eu pago o rango para você. R$12 ele comprou uma marmita. Posto Nazarão, nome do posto. E aí nós comemos uma marmita, tirei uma foto, passamos, ajudei ele a passar pneu pretinho, 4 caminhões para o tempo passar. O tempo passou. Um amigo de Jacareí que não é evangélico me liga. Mandei um WhatsApp, ele me ligou. E ele disse assim para mim, tenta trazer seu carro a T3 Rios. Porque se você trouxer teu carro a T3 Rios, eu boto em um dos meus caminhões e trago para você. Logo depois disso, o Bill da nossa igreja ligou para mim e falou assim, pastor, vê se você traz o carro a ter vassouras. Porque se você trouxer a ter vassouras, eu coloco em cima do meu caminhão e trago para você. Eu poderia falar, esses caras são tudo folgados. 3 Rios, Manhuaçu é 400 quilômetros. Como é que eu vou empurrar o carro a 400 quilômetros? Esses caras tudo folgados, esses caras. Terceiro amigo, Toninho, dono da Transsenat aqui de Jacareí. Ligou para mim e disse assim, esse de 3 Rios. Pastor, vou botar o teu pedido aqui na internet. Fica aí que daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco chega o cara do posto e fala assim, o gaúcho disse para mim que até a noite vai passar uma cegonha aqui para te pegar. Eu falei, quando eu nasci a cegonha me trouxe, agora... Não, porque eu achava que era mesmo. Duas horas da tarde me liga um cara de Colatina, Espírito Santo. E ele disse assim, ele disse a seguinte expressão, abençoado. Eu falei, é crente. Abençoado, até a noite eu estou passando aí, quanto você paga para levar teu carro? E ele perguntou assim, que carro que era? E eu segurando para não falar o carro, porque por causa do carro os caras vão dar o preço lá em cima. Eu disse para ele, eu estou com um carro aqui, e o guincheiro tinha me cobrado R$3.300. E eu dou 500 conto para você levar o carro. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Eu falei, eu estou de brincadeira? Não, quem está de brincadeira comigo é meu carro. Não, vou passar, vou te pegar. Espera aí que eu vou te pegar. Só que arruma um guincho para me colocar em cima. Eu falei, eu estou no meio do nada, no meio da BR, eu vou ter que arrumar um guincho. Mas vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem do que ele quer, mas Deus, ganhei o café, ganhei Deus cobertor e ganhei uma marmita do mendigo. Estou no lucro. Dá 1 hora o telefone toca. Um paranaense vindo de Salvador, com um caminhãozinho baú. Ele disse assim, varão, eu falei, já sei de que igreja que é. Aí eu já rapidinho respondi, a paz do Senhor. E ele disse, estou indo para Indaiatuba, vou passar por Jacareí, pego o teu carro daqui 40 minutos. Liguei para o cara de Colatina e falei, cara, você me desculpa, mas eu preciso chegar. Tá? Ele falou, não, fica tranquilo, abençoado. O cara me deixou aqui por R$500. E era um menino desviado de igreja. Ele é o ajudante dele. Eles me colocaram dentro da boleia do caminhão deles. Foram obrigados a ouvir de Jesus de lá aqui. Aqui no domingo, o Adriano me ligou. O Adriano é um cara que estava no posto. E ele sentou, começou a conversar comigo e arrumou um guincheiro para mim mais barato. O Adriano ligou para mim e falou assim, chegou, tchau, desligou. Eu falei, é o Adriano, porque é mineiro, não quer gastar DDD e quer falar rápido. Liguei de volta, quem está falando? Ele falou, já esqueceu, é o Adriano. Fui na igreja ontem. Está entendendo? O mendigo era desviado, ele frequentou a igreja aqui no Meia-Lua. Pelo tanto de saliva no canto da boca dele, com o dentro do nariz, possivelmente ele usa droga. E eu queria ajudá-lo, eu falei,
vamos comigo para Jacareí, eu arrumo um serviço para você. Ele falou, que serviço? Rapaz, não quero saber de serviço, não. Cheguei aqui em Jacareí, o gaúcho me ligou. E disse assim, quando eu estiver passando por aí, eu vou parar em Jacareí para a gente tomar um café junto. Falou chimarrão. Porque eu estou indo para a Assembleia, eu sou desviado da Batista e eu estou me reconciliando com o Senhor. Eu não estou dizendo que Deus abriu providência para mim. Eu estou dizendo que pessoas que tinham fé me abençoaram e mostraram as suas obras. Está entendendo? Eu podia chegar aqui e falar, não, porque Deus abriu providência, que não sei o quê. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pessoas que tinham fé mostraram as suas obras me abençoando. Estão entendendo? Um me abençoou dando cobertor. O outro mendigo que já esteve em igreja me abençoou comprando uma marmita. Eu não pedi marmita. O outro gaúcho que nunca me viu na vida, deixou pago o café da manhã para mim. De que adianta você disser que você tem fé, mas não tem obras? Estou dizendo através disso que todos os dias, Deus nos dá possibilidades de mostrar a nossa fé através das nossas obras. Vamos continuar aqui, eu já estou encerrando. Assim também, a fé por si só, verso 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está o quê? Mortas. Então nós precisamos ter o discurso correto, mas não só o discurso correto, nós precisamos ter a prática correta. Amém? Amém, irmãos? Amém? Não é só o discurso, a prática. Agora, toma cuidado, porque nós não podemos, a Bíblia não nos ordena a ficar observando a prática na vida dos outros. A Bíblia manda que cada um de nós manifeste a nossa fé e nós não podemos ficar criticando os outros. Amém, irmãos? Nós não podemos ficar, fulano não faz nada. Se fulano não faz nada, eu também não vou fazer. Né? Porque fulano não faz, Beltrano não faz, Ciclano não faz, Beltrano não faz. Então, se ninguém faz, eu não vou fazer também. Nós não podemos fazer isso. Porque a salvação é individual, amém? Aqui, ó. Amém? Salvação individual. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que cuidar da nossa fé. E isso agrada ao Senhor. Cuidado com a religião. Lembra da parábola do bom samaritano? Eram pessoas acostumadas ao sistema religioso. E por estarem acostumados ao sistema religioso, eles passam ali diante daquele que foi assaltado na estrada de Jericó, e eles não se sensibilizam, porque era uma religião que na pedagogia, no plano de aula, só ensinou a pensar e sentir, e não agir. E essa é a religião dos demônios. Porque no verso 19 diz que essa é a religião dos demônios. Qual é a religião dos demônios? Aqui, de acordo com o texto. Verso 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Os demônios creem no Shema. Ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Os demônios creem na divindade de Cristo Jesus. Lembra quando Jesus chegou ali para curar? Que os demônios se ajoelham e se prostram. Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. Algumas vezes, irmãos, já estou encerrando. Algumas vezes, o Senhor ouviu o pedido de um demônio e não ouviu um pedido de um discípulo dele. Lembra do demônio gadareno? No demônio gadareno, os demônios pediram para Jesus para ir para os porcos. Jesus o que fez? Pode ir.
Mas quando o gadareno liberto pediu para seguir Jesus, Jesus falou? Não. Então, cuidado, porque a religião dos demônios, a gente sabe muita coisa, a gente até sente, a gente chora, a gente sente frio na espinha, mas saiu desse ambiente, acabou. Eu faço alguns negócios por aí, e de vez em quando eu encontro alguns crentes que dizem assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu fico imaginando assim, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, sabe mais ou menos o que é? Que a minha prática cristã é só dentro da igreja, aqui para fora, não é assim não. E aí nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque a religião dos demônios, ela sabe muito, ela sente muito, mas ela não faz nada. Até os demônios sabem. Eles tremem, mas eles não conseguem fazer. Agora, quando a gente anda em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós praticamos as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nela. Lembra de Efésios? Quando nós estamos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e a nossa religião não é só do saber e do sentir, nós andamos nas boas obras que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. E agora Tiago dá 2 exemplos, eu encerro com esses 2 exemplos. Abraão e Raabe. Abraão mostrou a sua fé quando ele flertou com a possibilidade da bênção de Deus se tornar um ídolo. Preste atenção no que eu vou dizer. Algumas vezes nós pedimos muito a Deus uma coisa, e pode ser que quando Deus nos dê essa coisa, ela se torne um ídolo para nós. Abraão queria muito um filho, e Deus deu um filho. Lembra da história? E de repente esse filho se torna um ídolo. E numa esquina da vida o Senhor pede para Abraão escolher entre ele e o filho. E Abraão, que é o pai da fé, ele escolhe Deus. E o Senhor, sendo misericordioso, sendo Deus de toda misericórdia, Ele não permite o sacrifício de Isaque. E naquele momento o Senhor sondou o coração de Abraão e viu o que estava dentro do coração de Abraão. Mas Abraão, ele mostrou através das suas obras que ele estava disposto a ser fiel ao Senhor. E é engraçado que aqui no texto, não dá para a gente investigar muito isso nesse momento, mas é interessante nesse texto que ele cita o pai da fé e cita uma prostituta. Ele cita um cara que é muito bem visto pela sociedade e ele cita uma pessoa que não é bem vista pela sociedade. Perceba como que no campo da fé Deus não faz distinção entre pessoas. Porque qual é o problema desse povo aqui? Capítulo 2, verso de 1 a 12. Deixa eu exemplificar isso aqui e encerrar. Esses dias está fazendo muito frio, né? A minha rua, dia de sábado pela manhã e dia de domingo pela manhã, tem um pessoal dos mormons que gosta de passar na minha rua tocando campainha às 7 horas da manhã. Uma bênção. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Aí eu botei um durex na minha campainha. Imagina 6:30 da manhã nesse frio, bater na porta da sua casa um homem muito bem vestido, com o terno Ricardo Almeida, com um sapato de couro sidewalk, com um Rolex, numa BMW linda, 6:30 da manhã. Como que você acordaria e receberia essa pessoa na sua casa? Ou talvez uma mulher com um vestido Prada,
Seria uma praga, né, irmãos? Imagina, por exemplo, ele está em baixa, mas eu vou citar ele porque é quem tem para citar. Imagina 6:30 da manhã o Neymar batendo na porta da sua casa. Ele está em baixa, mas quem tem para citar ele. Agora imagina 6:30 da manhã na tua casa, batendo os mormons. Ou batendo um mendigo pedindo coisas. Como que a gente trata um e outro? A igreja aqui, que Tiago está orientando, eles estavam tratando os ricos melhores do que os pobres. E aí Tiago vai dizer, fé sem obras é morta. Porque Raabe foi tratada de igual maneira a Abraão, que era pai da fé. Estão entendendo, gente? Lições práticas para nós, para a gente poder ir embora. E a gente vai voltar nesse texto. Lições práticas para a gente ir embora. Ah, você sabe muito da Bíblia. Parabéns. Parabéns. Você sabe muito da Bíblia. Parabéns. Como é que é a tua prática? Ah, que lindo. Você se emociona na igreja. Que lindo. E eu cresci com uma luta dentro de mim, que nos cantos da nossa igreja eu não conseguia me emocionar, e eu via meus amigos se emocionando, e eu me sentia inferior a eles. Você se emociona, que bom, não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer nada. Tem gente que acha que o emocionalismo durante o louvor é manifestação de fé genuína. Não sei aonde você viu isso, talvez deve ser nos escritos de Allan Kardec. Porque nas escrituras não tem isso. É proibido o emocionalismo? Não, não. No mês de aniversário da nossa igreja, a gente fez trenzinho, teve luz, teve tudo. Me faz de novo isso, hein, Rodolfo? Pelo amor de Deus. Não tem problema. Por exemplo, eu tenho irmãos aqui na igreja, que eles falam assim, pastor, eu queria muito dar um glória a Deus durante o culto. Pode dar, irmão, não tem problema não. Glória a Deus, amém? Você pode dar glória a Deus. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Problema nenhum. E se alguém olhar feio para você, você tira uma foto e mostra para mim. Não tem problema nenhum você dar glória a Deus. Mas tem a ver com personalidade, às vezes, irmão. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para você. Você acha que algum dia o Roberto Stock vai dar glória a Deus durante o culto? Tem a ver com a personalidade dele. Agora, de vez em quando, eu estou pregando, a irmã Cláudia Ardito fala, amém, glória, cadê? Ela está aí? Foi embora já. Irmão Carlos William, amém, glória a Deus. Animadão. Glória a Deus, amém? Qual a diferença do Carlos William para o Roberto Stock? Nenhuma. Aqui. Está vendo como é que tem gente maldosa? Qual a diferença dos dois? O quê? Nós precisamos ter maturidade, amém? Amém? Se o irmão quer ficar em pé, levantar o braço, dar glória a Deus, amém. Mas isso não quer dizer que o irmão é mais espiritual do que o outro que não faz isso. Estão entendendo? Precisamos parar com isso. Precisamos parar com isso. Terceiro, para a gente ir embora. A fé genuína nos faz ser solidários. Vou repetir de novo. A fé genuína nos faz ser, o que, irmãos? Solidários. Se você diz que crê em Jesus, mas não abençoa ninguém, você tem a religião dos demônios. Porque os demônios creem mas não praticam. E aí, pode olhar para Abraão, que era um judeu, e pode olhar para Raabe, que não era judia. O Senhor o salvou. O Senhor o salvou. O Senhor salvou o pai da fé e uma prostituta. E uma prostituta. Amém? Vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor sobre nós.
convocação que eu queria fazer a você nessa noite, ela é muito simples. Talvez a gente possa pedir para o Senhor abrir os nossos olhos para que a gente possa abençoar mais quem está ao nosso redor e, através disso, mostrar a genuinidade da nossa fé. A questão aqui que eu gostaria de dizer para os irmãos não é se eu vou receber a bênção. A questão é quem eu posso abençoar. Quem o Senhor quer que eu abençoe? Porque a fé genuína, ela se torna uma fé solidária. Infelizmente, nós temos igrejas que estão pregando o evangelho egoísta, do receber, do conquistar. Mas a fé de Jesus, o evangelho de Jesus é o evangelho do repartir. E conforme a gente vai repartindo, vai multiplicando aquilo que a gente reparte. Enquanto mais a gente reparte, mais multiplica. Há um mistério nisso aí. Que o Senhor nos ensine a tratar todos iguais. Independente da marca do carro, da marca da roupa, da formação, do bairro que mora. E nós que somos ajudados por outros que têm melhores condições, que a gente tenha humildade de agradecer. Que a gente tenha humildade de reconhecer que o Senhor se compadece das nossas dificuldades e levanta homens e mulheres para nos abençoar e cuidar de nós. Que a gente não tenha só a fé cognitiva e emotiva, mas que a nossa fé possa ser uma fé que quando sai daqui faz todo sentido para nós. Faz todo sentido para nós. Porque o Senhor não nos salvou para frequentar culto. O Senhor não nos salvou para frequentar louvorzão. O Senhor não nos salvou para frequentar congressos. O Senhor nos salvou para sermos sal e luz do Senhor. Nós precisamos entender isso. Porque a nossa fé faz sentido quando a gente sai daqui. Quando a gente sai daqui. Então que Deus nos ensine nessa noite a pensar, sentir e agir da maneira correta. E que a nossa fé possa ser recheada, cercada de obras que apontem para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Deus. Tem misericórdia de nós que muitas vezes isso está tão distante de nós, nós nos sentimos tão incapazes, mas tem misericórdia de nós, ó Deus. Que isso possa fazer sentido para nós, e quando nós tivermos a possibilidade de abençoar, que a gente não pergunte quem merece, e que a gente simplesmente abençoe, porque a graça do Senhor é partilhar. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Se você puder dar a mão para quem está ao seu lado. Em oração, eu gostaria de te desafiar a nessa semana a abençoar uma pessoa que talvez não mereça. Que talvez naquela matemática que você faz, ela não merece. Mas talvez o Senhor tenha colocado essa pessoa no seu caminho para que você possa abençoar. Mesmo sem merecer, abençoe. Porque quando eu e você não merecíamos, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos salvou sem merecermos. E a religião de Cristo Jesus não é a religião do merecimento, é a religião da graça, do repartir. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo invada os nossos corações. E que a nossa fé possa ser acompanhada por obras. Pedimos isso em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, amém. Que o Senhor te abençoe. Um abraço forte no teu irmão. Não esqueça da cantina. Deus abençoe.